Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de conversar com Janis Cleia. Ela que é turismóloga e está responsável pela coordenação nacional do turismo. Seria isso, Cleia? A Pastoral do Turismo do Brasil, ela não atua somente no segmento do turismo religioso, mas ela é uma pastoral que atua com a evangelização do modo geral no mundo do turismo. Claro que o segmento do turismo religioso ele é um segmento muito forte em todas as regiões do Brasil, mas a gente também tem grande relevância no turismo de base comunitária, as atividades que acontecem como eventos, feiras de turismo, né, como, por exemplo, a Expo Católica. Então, a Pastoral do Turismo ela é a presença da igreja no mundo do turismo. Quem é Janis Cleia? Janice Cleia, eu sou residente aqui de Belém do Pará, nascida e criada. Me formei como bacharel em turismo no ano de 2009 e, em seguida, fiz uma especialização em turismo sustentável e também o curso técnico de guia em turismo, porque eu pretendia atuar como guia de turismo logo que eu concluí a graduação. Sendo que eu ingressei no trabalho aqui na Basílica Santuário, em Belém do Pará, onde, na época, a gente não tinha muitas atividades focadas no segmento do turismo religioso, né? Então, foi a partir dessa graduação que eu concluí, que eu realizei um estágio aqui na Basílica, num projeto de visita guiada, e foi daí que surgiu a Pastoral do Turismo. Cleia, a gente sempre ouviu falar do turismo religioso, mas a gente nunca ouviu falar sobre assim, guias específicos para o turismo religioso. A Pastoral do Turismo está trazendo essa nova profissionalização? Então, quando eu iniciei, como eu já estava no ambiente, né, onde se respira o turismo religioso, que é onde acontece o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações católicas do mundo, e a Basílica, por ela ser um espaço que agrega não somente a fé e a devoção, mas também a arquitetura, a arte, e muitas pessoas passavam por aqui e só visitavam a igreja, mas não tinham um atendimento, né? Não tinha alguém específico para contar um pouco da história, né? Contar um pouco sobre aquele simbolismo da fé e da devoção naquele lugar. Então, foi a partir daí, no período da academia, né, quando eu estava fazendo o curso de especialização, que eu criei um projeto, Monitor de Turismo, né? Esse projeto ele surgiu justamente com acadêmicos do mundo do turismo que precisavam de estágio, né? E não tinha tanta oportunidade aqui na nossa cidade. Então, essas visitas guiadas na Basílica, elas acabaram sendo uma porta, né, de caminho para o acadêmico, onde ele pudesse ingressar no mundo do turismo e realmente ter um contato direto com o turista, que até então era muito difícil a gente conseguir uma oportunidade de estágio onde realmente a gente tivesse esse contato com o visitante, com o turismo em si, né? Então, a Pastoral do Turismo, no decorrer dos anos, né, não somente aqui em Belém do Pará, mas em todo o Brasil, passou a capacitar mais os guias de turismo, né, para que eles pudessem oferecer um atendimento diferenciado nas igrejas, né, porque
O turismo religioso ele era muito visto como somente um segmento de contemplar a arte, a arquitetura e compras, né? Mas o turismo religioso ele não configura somente isso. Ele precisa realmente levar o visitante para que ele tenha uma experiência, para que ele tenha uma vivência naquele local e que ele realmente experimente a fé, né? A cultura daquela região que ele está visitando. Então, o guia de turismo ele passou a se capacitar para que ele possa promover essas experiências, né? E a pastoral do turismo ela favorece muito essa formação no âmbito do turismo religioso. O ideal, então, seria que nós colocássemos pessoas já envolvidas com as nossas paróquias, não só de um local, mas todas as igrejas da cidade, e dentro delas nós temos catequistas, que poderiam estar levando, se tornando guias de turismo religioso na sua cidade e aprendendo a desenvolver essa jornada. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso, né? Eu não digo torná-los guias de turismo, mas sim monitores, né? Que é aquela pessoa específica que está ali na igreja para mostrar o ambiente, mostrar todo o complexo, né? Então, o monitor, ele se baseia mais no conteúdo daquela localidade, porque às vezes a pessoa ela tem uma experiência de fé e ele sabe realmente falar ali sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus, mas nem sempre ele tem as técnicas para lidar com o grupo na cidade, que é o trabalho do guia de turismo, né? Então, a gente prepara as pessoas mais para atuar no ambiente da sua igreja, né? Ali no entorno, não para ser guias, e sim para ser monitor de turismo. É importante entender essa diferenciação para não ocorrer, né, pensar que a Pastur prepara guia de turismo, sim, porque a gente sabe que o guia de turismo ele passa por um curso técnico, né, ele tem que tirar o cadastro, tem todo um processo. E outra coisa interessante é que a pastoral do turismo não envolve apenas a igreja religiosa, a igreja católica, mas todas as nossas igrejas, né? Todas as religiões podem ter a sua pastoral do turismo, seria isso? Então, a pastoral do turismo ela é um movimento de igreja católica, porque geralmente ela está vinculada a uma paróquia ou a uma arquidiocese, né, que é a estrutura da igreja católica. E ela tem ali no seu regimento o padre, que ele é a figura do diretor espiritual, né? Então, ele acompanha aquele grupo de pessoas em todas as suas ações, atividades de curso, visitas, né, e também as ações que são promovidas ali no entorno da paróquia. Lógico que as pessoas de outras religiões, elas são convidadas, sim, a conhecer, né, um pouco da nossa fé, conhecer. Tem muitas pessoas de outras religiões que são motivadas a conhecer os templos católicos, né, experimentar as vivências, né. Por exemplo, o Círio de Nazaré, ela é um festejo, né, tão grandioso que não envolve somente o católico, mas envolve também pessoas que são de outras religiões que vêm para participar da festa. Lógico que essas pessoas elas também são convidadas a participar e a conhecer Jesus, né? Sendo que a pastoral do turismo ela é um segmento de igreja católica. Perfeito. E a gente fala assim, ó, para quem não entende um pouquinho da formação das nossas igrejas, cada região, então vamos colocar de forma assim turística. Cada região turística tem a sua forania. Então, por exemplo, aqui que nós somos da região Raízes do Campo, que pertence à macro-região de Ribeirão Preto, o bispo é o Dom Moacir. Já existem outras regiões turísticas que existem outros bispos que respondem por aquela região. Então, para criar uma pastoral do turismo, o primeiro passo é buscar o acolhimento do nosso bispo ou arcebispo para estar montando essa estrutura e aí sim a cidade ela se torna ok para ter a pastoral do turismo. Seria isso? Isso, ele é um processo de sensibilização, porque hoje nós temos mais ou menos 30 núcleos efetivos no Brasil, em todas as regiões,
né? Sendo que algumas regiões não têm núcleo de pastor. Por exemplo, eu estou aqui no Pará. Você vai ali no Maranhão a gente ainda não tem registro de pastoral do turismo. Então, para se implantar um núcleo lá, lógico que o bispo da localidade, o padre daquela igreja ou daquela comunidade, eles precisam conhecer a pastoral do turismo, conhecer a importância dela e a relevância que ela vai ter para a igreja ou para a diocese deles. Por exemplo, eu dou um outro exemplo da nossa região Nordeste, Fortaleza. Né? A Arquidiocese de Fortaleza já está se organizando para estruturar a pastor na Arquidiocese. Né? Então, não vai ser somente em uma paróquia, mas vai ser em toda a região, né, de Fortaleza, vai se poder ter uma atividade de pastoral do turismo. Então, é esse o caminho. Primeiro, sensibilizar o bispo, sensibilizar o padre, e aí se formar uma equipe. Perfeito. Aqui no estado de São Paulo, nós já temos a pastor? Em São Paulo, nós ainda não temos na capital, mas nós temos na Arquidiocese de Aparecida, que é onde tem o Santuário Nacional, e nós temos também na Diocese de Lorena. Inclusive, lá vai acontecer o Encontro Nacional da Pastoral do Turismo este ano, né, que Que dia? Você já tem a data? será no período de 3 a 6 de setembro, na Diocese de Lorena. Legal. Então já marca aí na tua agenda que nós estamos buscando trazer a Pastor aqui para a nossa macro-região de Ribeirão Preto. E será um Ah, prazer recebê-los aqui para dar essa orientação para todos nós. Aí vocês fazem essa visita? Como que funciona, Claire? Olha, eu esqueci de mencionar. Aí em São Paulo, a gente também tem no município de Piratininga, não sei se você conhece, e Presidente Prudente já entrou em contato conosco também para formar uma pastor. E Piratininga é um núcleo paroquial, né? Então, não é um núcleo que envolve todo o município, mas somente aquela região da paróquia. Eu não sei se vocês estão próximos de Lorena. Não, nós estamos próximos de Ribeirão Preto. E Sertãozinho, esse ano, ele foi enquadrado como instância turística. E nós É, queremos estar alavancando. E aqui nós temos, não sei se você conhece a minha cidade, mas nós temos o Cristo Salvador. E faz parte um dos principais caminhos do caminho da fé. Então, nós estamos convidando o nosso arcebispo, o Dom Moacir, junto com o Márcio, que ele faz parte da pastoral. Eu faço parte aqui da paróquia São João. Já estou convidando também o nosso padre e também o padre Sérgio, que é da Matriz, que é um dos principais, foi o primeiro ponto de Sertãozinho, é o ponto zero da cidade. Então, nós estamos convidando todos os padres daqui para estarem se unindo para a gente ter essa pastor. Porque já que somos caminho da fé, precisamos estar levando informações e ter pessoas de acolhimento para esses turistas. Como que certo. funciona o dia a dia, Cléia, O dia a dia de um núcleo de da pastor. pastor? Isso, da Olha, pastor. isso depende muito de cada região, né? Porque eu costumo dizer que a pastoral do turismo ela se adequa à realidade local, né? Então, o dia a dia da pastoral do turismo aqui em Belém do Pará é diferente do dia a dia em São Paulo, do dia a dia lá na Bahia, onde nós temos a pastoral do turismo também, né? Então, cada um trabalha conforme a sua realidade. Lógico que as pessoas que fazem parte, a sua maioria são membros voluntários. Então, eles procuram marcar reuniões. Geralmente, as reuniões mais acessíveis são a de forma online, né, para que a gente possa ter a flexibilidade do tempo, do horário e da disponibilidade desses voluntários. Geralmente, nós da Nacional atuamos com as formações, as capacitações, né, todos os direcionamentos são de forma online. Agora, quando o núcleo que está se formando, por exemplo, se eu tiver um núcleo se formando aqui no Pará, eu posso me direcionar até o município, porque é algo mais próximo, certo? Para as pessoas que estão iniciando agora, a gente dá como orientação que eles se programem para estar presente no encontro nacional, que é onde a gente realmente se encontra, né? Todos os núcleos do Brasil se organizam para estar lá.
Então, lá tem várias oficinas, tem palestras, né, tem exposições. Então, justamente para que tenha ali aquela troca de experiências naquele momento, que é o dia que a gente se encontra, E quando certo? será esse encontro? Será em setembro, Em 3 setembro? a Qual, 6, qual 3, local? 3 a 6 de setembro, no Seminário Diocesano de Lorena, em São Paulo. Perfeito. E aí começa das 8 às 18 ou não? Geralmente ele acontece durante o dia, nós temos a celebração da missa, nós temos as palestras, temos visita técnica também, que acontece lá na região. E para a noite, nós estamos programando esse ano uma novidade, vou contar aqui para você, né? Primeira É, mão. é novidade de primeira mão. Nós queremos realizar as noites culturais, né? Essas noites culturais, elas vão ter o nome de partilha cultural, que é onde cada região do Brasil leva um pouquinho do seu artesanato, da sua cultura, né, para expor. Então, nós vamos ter durante as noites, o evento ele vai até 18 horas. Depois das 18 horas, vai ser essa programação cultural, onde os núcleos do Brasil vão levar seus souvenirs, vão levar doces que são da região, e, se possível, levar também até dança, atração cultural, para que a gente possa estar apresentando lá. Legal. Então, por exemplo, a gente que está se inscrevendo para ser uma pastor, os nossos membros já poderão estar fazendo essa inscrição. Qual o caminho para a inscrição, Cléia? O caminho para a inscrição, nós temos um veículo de comunicação que é o Instagram da Pastu, que é o @PastuBR. Então, esse Instagram, ele é a referência para realizar as inscrições para o encontro. As inscrições ainda não estão abertas. Nós vamos ter uma live informativa agora, dia 26, né, que será às 20 horas. E nessa live informativa, a gente vai estar passando informações de primeira mão do encontro. Então, é muito importante que as pessoas que tenham interesse em participar, participem dessa live, que lá eles vão receber várias informações. Perfeito. Eu já aproveito para te fazer um convite, porque eu estou como presidente do Contur. E dentro do Contura, a gente está trazendo esse tema de pastura e a importância de estarmos organizando mais esse atendimento ao nosso turista. Então, as nossas reuniões acontecem sempre na última quinta-feira do mês, às 9 horas, e é uma reunião itinerante, até para que É. os próprios profissionais do Contur conheçam os trabalhos dos outros conselheiros. Então, o convite está aberto. A próxima reunião nossa será agora no dia 26 de março, no Chalé das Flores, que é uma pousada. Se você puder vir, será muito bem-vinda. E a Janis Cleia, ela foi assim um pouquinho humilde, porque ela falou: sou turismóloga, trabalho, tal, 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 mas ela também é autora. E ela escreveu o livro O Semear, que recentemente foi o lançamento desse livro. Conta para a gente um pouquinho. Então, eu estou com ele aqui, vou apresentar para vocês, né? O CMA Pastoral do Turismo, ele foi uma proposta justamente de levar um pouco do conhecimento do que é a Pastu, qual foram os primeiros passos dados aqui em Belém do Pará, e também conta como foi toda essa trajetória, né, de implantação da Pastu na Basílica de Nazaré, que nós fomos o primeiro núcleo aqui no estado do Pará, lá no ano de 2014. Né? Então, sempre eu ficava me questionando como levar um pouco da nossa experiência para outras regiões, né? Porque são muitas as regiões que procuram conhecer mais sobre a Pastu, saber o processo de implantação. Então, isso foi uma ferramenta, né, que eu consegui justamente para contar a nossa trajetória de pastor. Aqui se conta 7 anos dessa vivência, e também para que esse conhecimento pudesse chegar em outras regiões. Né? Por exemplo, eu já tenho livros que foram para Portugal, já tenho livros que chegaram em Santa Catarina, no interior de São Paulo. Né? Então, é uma forma também de levar um pouco dessa experiência para as regiões onde não se tem pastoral do turismo. Ou E seja, você foi inovadora no mercado do turismo.
Eu costumo dizer que a pastoral do turismo não é um movimento que se constrói sozinho, né? A gente precisa da ajuda dos voluntários, da ajuda de outros profissionais que também nos tornam parceiro nessa caminhada, né? Então, aqui eu vou citando também a BAV, eu cito a Secretaria de Turismo, na época, ela colaborou muito nos trabalhos da Pastoral do Turismo aqui em Belém. A academia, a Universidade Federal, né, a Faculdade Fibra, que fica aqui próximo, também foram parceiros que nos ajudaram nesse caminho de construção da Pastoral do Turismo. E ela se tornou um movimento tão assim, tão importante para o nosso estado, que se tornou uma referência para outras regiões, né? Hoje a gente tem pastor no município de Vigia, a gente tem em Soure, no Marajó, aqui no Pará, e a gente tem também em Santarém, que são locais de referência do turismo aqui no estado. E qual foi o principal projeto que a Pastor realizou aí em Belém do Pará? O principal projeto foram as visitas guiadas, né, que eu falei para você aqui na Basílica, que se chamava inicialmente Conhecendo a Casa de Maria. Então, ele era um roteiro de visita, onde as pessoas visitavam a igreja, o Memória de Nazaré, que hoje é um espaço muito bonito de visitação. Visitavam também a Casa de Plácido, que é um centro de acolhida aos peregrinos, e finalizava isso em uma loja que nós temos, que se chama Lírio Mimoso. Toda a renda dessa loja ela é revestida em projetos sociais aqui da Basílica de Nazaré. Então, quão importante foi esse projeto de visita para que as pessoas pudessem enxergar, né, todo o trabalho que se tem, que os padres barnabitas atuam aqui no Santuário de Nazaré. Foi através desse movimento, né, de visita guiadas que iniciou-se na Pastoral do Turismo. E isso é interessante também, porque, de repente, nós falamos assim, ó, Sertãozinho é uma cidade religiosa. É um turismo, nós temos o turismo religioso. E quando a gente fala isso, todo mundo só pensa no Cristo Salvador. Mas nós temos, por exemplo, na paróquia que eu te falo, nós temos o São Benedito, que ele tem mais de 100 anos. Então, são 100 anos de história da construção daquela paróquia, depois daquela capela, que depois ela se transformou numa paróquia, que a paróquia ela tem 50 anos, mas e o antes dela? Existe muita história por trás. E as pessoas desconhecem. E aí, essa pastor, ela vai trazer de volta os nossos antepassados, as nossas histórias e as conquistas que a cidade tem em cima da sua experiência religiosa. Seria isso, né? Isso, justamente a educação patrimonial ela foi um caminho, né, que eu vi aqui, da importância da gente falar sobre o Sírio, fazer memória sobre como ele iniciou, os processos que foram para a construção da igreja, as mãos que trabalharam, né, na construção dessa igreja que é tão belíssima, e também a importância de se preservar, né? Antes nós tínhamos assim muito problema porque os guias de turismo vinham, faziam a visita na hora da missa, né? Então tinha aquele barulho, tinha os flashes dentro da igreja, né? Que incomodava o fiel que estava ali no momento de celebração. Então, com esse caminho, né, de movimento de pastoral, a gente conseguiu trazer o sindicato dos guias mais para próximo, a gente conseguiu fazer capacitações com esses guias, né, para que eles soubessem ali qual a forma de se abordar dentro da igreja, a respeitar o momento da celebração, né, porque a igreja ela não é somente um museu, mas ela é um espaço de fé e devoção. Então, mesmo os não católicos, eles passaram a ter esse respeito. Inclusive, hoje a gente tem grupo de turismo que vem para Belém, eles participam da Santa Missa. Após a Santa Missa, se faz aquele tour guiado em todo o santuário. Então, é uma nova mentalidade que a gente passa a trazer para as pessoas sobre aquela convivência do turismo em harmonia tanto com a comunidade que chega,
com o turista que chega, como com quem está ali para acolher. Uma outra coisa que me chama muito a atenção, e aí eu vou defender a minha área, que é jornalismo. Como jornalista, a gente gosta do papel, a gente gosta dos livros. Nós gostamos de ver, sentir o cheiro do livro. E hoje, como o mundo está muito digital, as pessoas, inclusive alguns padres mesmo, eles descartaram as revistas e tudo mais e deixa tudo no digital. Mas a gente corre sérios riscos, porque hoje a gente tem toda a disponibilidade, mas nós temos que pensar daqui 10, 20 anos. E se um dia a gente perder esse acervo, que hoje nós temos as redes sociais, e de repente ela cair? Acabou-se a nossa história. Então, vocês estão trabalhando em cima disso? Digital é importante, mas também não deixe o lado manual de fora? Ou não? Sim, quando eu passei pelo processo de criação do livro, né, muita gente me falou, cria um e-book, né, faz somente digital, que vai ser assim mais acessível, porque eu não tive incentivos de patrocinadores para fazer o livro, né, foi É toda difícil, né? renda própria. Mas eu, junto com a Paca Tatu, que foi a editora que preparou todo o processo de criação do livro, edição, né? A gente conversou sobre a importância do livro impresso, né? Porque ele é um registro documental. E eu já fiz várias doações para a PUC de São Paulo, fiz para as bibliotecas aqui do estado, né? Mandei também para Brasília, justamente para que a gente consiga manter esse acervo guardado, né? Se porventura eu acabar com as minhas edições aqui que estão comigo, mas eu consigo deixar em uma biblioteca, mandei para uma escola técnica, então é um registro que vai ficar guardado ali sobre várias gerações, né? Sobre o que foi a Pastu, como ela começou, a nossa identidade, a nossa memória que é registrada nos livros. E E é quem muito quiser importante adquirir para o a teu geração. livro, como faz? Oi? Quem quiser adquirir o seu livro, como ele deve fazer? Então, os livros a pessoa só consegue adquirir comigo, né? Porque eu não coloquei em nenhuma livraria, foram poucas edições. Então, a pessoa entra em contato comigo ou pelo Instagram ou pelo contato telefônico, e aí eu faço os trâmites de envio para essa pessoa via correio. Passa então o teu Instagram e o teu contato para que as pessoas possam entrar em contato contigo. Tá certo. Janes, underline turismo. Ou se a pessoa procurar também lá no link da Pastu BR, que é mais fácil, também pode entrar em contato comigo, tá bom? Ok. Qual o teu contato? Meu contato é o telefônico, tá? É o 91 DDD 9 8043 2692. Perfeito, Janes. Tem mais alguma informação que você gostaria de concluir da nossa matéria? Então, eu gostaria de aproveitar o momento para divulgar uma iniciativa que nós estamos trabalhando aqui na Basílica Santuário. Nós realizamos ano passado a missa em idiomas, né, justamente por ser uma basílica que recebe vários turistas estrangeiros, né, então, no período do Círio de Nazaré, nós colocamos as missas em português, inglês, francês e espanhol. Então, este ano, a Basílica vai comemorar 20 anos de elevação à categoria de santuário mariano, no mês de maio. Então, será uma oportunidade para que a gente retome com a agenda das missas para acolher esse público estrangeiro, né? Então, a gente vai ter no dia 4 de maio a missa em inglês, que será no horário de 19h30, e no dia 8 de maio, que é o Dia Nacional do Turismo, nós vamos ter a missa em espanhol, né? Então, a gente vai fazer toda uma liturgia para fazer uma referência a essa data, né? Falar um pouco sobre a importância do turismo, não somente aqui em Belém, mas em todo o Brasil. Então, a gente vai usar a missa que vai ser no idioma espanhol para fazer toda uma celebração dedicada ao Dia Nacional do Turismo. E nós temos no dia 11 a missa em francês e no dia 15 a missa em italiano.
todas serão transmitidas pelo YouTube da Basílica, e também nós vamos ter toda a liturgia feita no idioma, ou no francês, ou no espanhol, no italiano, né? A gente está convidando padres que sejam fluentes no idioma, para que eles possam compor ali a nossa liturgia. Então, se puder fazer essa divulgação, eu agradeço muito a vocês. Que chique! Eu fico honrada de trazer essa novidade dentro da Rota do Turismo e coloco a Rota do Turismo sempre à disposição de vocês. No Círio de Nazaré, se Deus quiser, mande bons fluidos para nós, para que possamos estar juntos. Mande também o link para as pessoas que quiserem assistir essa missa mesmo online. E eu agradeço imensamente por você ter aberto as portas da Basílica de Nazaré para a Rota do Turismo, ter dado essas notícias em primeira mão e que sempre poderá entrar em contato com a gente, que nós estamos à sua disposição. Muito obrigada, viu, Janes? Obrigada, eu te agradeço, né, por este momento, por poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, que é essa caminhada no segmento do turismo. Eu costumo dizer que nós estamos dando pequenos passos, né? Ainda há muito a se fazer, e os parceiros, eles colaboram muito nessa nossa caminhada, né? O que seríamos de nós sem os parceiros? Então, eu te agradeço por este momento, e que Nossa Senhora de Nazaré possa abençoar o seu caminho, e que no mês de outubro você possa estar aqui conosco, vir conhecer a nossa terra maravilhosa. Amém, que assim seja. Agradeço muito, Janes, muito obrigada pela sua disponibilidade. Estou muito feliz e honrada por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço de coração. Amém. Abraço em Belém. Tchau, tchau. Abraço. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.